Estamos no meio de uma crise financeira. Mas eu não tenho dinheiro no caixa, eu não tenho dinheiro nas minhas contas. Onde é que está o dinheiro? O empresário ele vai comprar além do que ele precisa. Ali eu vou ver se a minha empresa está dando lucro ou não está dando lucro. É importante ter faturamento, mas a questão é o faturamento está ligado a uma lucratividade do negócio. Né? Porque tudo que não for tomado com antecedência vai custar mais caro. Ele tem que preservar caixa. E quando a empresa precisa fazer investimentos? Olá pessoal, vamos começar hoje mais um episódio do Papo de Mini. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes de toda empresa. Eu sempre falo que é como se fosse o coração da gente, é a área financeira. Se o coração de uma pessoa para de bater, ela morre. E a área financeira é muito similar, pois se a empresa falta dinheiro, ela pode quebrar. Então, no episódio de hoje a gente vai tratar com o Vinícius, ele que é especialista e é consultor financeiro. E para isso estamos aqui eu, Andrei, Ramon, Aurino, que vocês já conhecem. Vinícius, ele que é sócio da Agora Company, pode se apresentar um pouco, falar da tua história, da tua trajetória. E você que vai assistir esse episódio até o final, deixe a sua inscrição aí conosco, deixe o seu like, nos apoie a trazer mais conteúdos como esse para outros episódios. Obrigado, Andrei. Obrigado, Ramon, Aurino. É sempre muito bom estar conversando sobre gestão financeira, em especial com pessoas que estão aí sendo motivadas e pessoas que querem motivar os outros para melhorar a sua gestão. A gente sabe que as empresas, elas sempre passam por momentos de dificuldades, elas sempre passam por desafios. E mais do que nunca a gente está passando por isso, né? Estamos aí estamos no meio de uma crise financeira, né? Sim. Muitas empresas estão precisando recorrer a bancos e a gestão financeira é algo que o empresário ele olha só quando o cinto aperta de fato. Exatamente. Né? Então, o que eu me proponho hoje a conversar, instigar vocês, não é necessariamente fazer com que o empresário que está nos assistindo ele saia daqui sabendo atuar na área financeira, porque são anos de estudo. Eu estou aqui com 2 contadores, o dono do mini mercado. Eu estou aí há mais de 10 anos nessa área. Então, assim, não é algo que em um episódio o cara vai aprender, né? Mas o que eu quero realmente é provocar o dono de empresa, para que ele não olhe para a gestão financeira só quando o cinto aperta. Eu me chamo Vinícius, eu sou lá de Curitibanos, né, da Serra Catarinense, lá perto de Lages. Nós atuamos na área de gestão financeira e estratégica com a Agora Company e já estamos aí há mais de 10 anos no mercado, já são mais de 13.400 horas aí de consultoria focados nessa área e os nossos projetos, eles sempre, né, têm esse viés financeiro. A nossa base, até conversava com o Ramon outro dia, a nossa base é que o empresário ele tem a capacidade de manter a empresa na perpetuidade. Ou seja, que ele tem um caixa sólido para blindar a sua operação ao longo dos anos. Ótimo, Vinícius. Até para quebrar talvez aquelas estatísticas que a maioria das empresas acabam quebrando com até 5 anos de vida. Então a área financeira ela é primordial para dar esse direcionamento e perpetuar por médio e longo prazo, como você comentou, né? Com certeza. Uma dúvida já muito comum para a gente iniciar com tudo aqui todo empresário se identifica lucro no seu negócio, significa que a empresa pode estar indo bem. Então, a minha empresa está dando lucro. Ok, mas eu não tenho dinheiro no caixa, eu não tenho dinheiro nas minhas contas. Onde é que está o dinheiro? O porquê que isso pode acontecer lá para o empresário que está fazendo o seu controle de finanças e identificando que a empresa está rentável, está tendo lucro, mas não vê dinheiro aparecer? O que isso é um indicador? Qual que é a tua visão como consultor do que isso pode estar acontecendo? Primeiro eu faria uma pergunta. O que é o lucro? Boa. Né? O que esse empresário está buscando? Qual que é o significado de lucro para ele? Né? Na grande maioria das vezes, a gente tem empresários que eles trabalham com a gestão financeira baseada 100% em caixa. Uhum. Né? Isso é uma realidade que eu acredito que vocês presenciam muito. Uhum. Então, para ele, o lucro é se tem dinheiro na conta do banco ou se não tem. Exato. Infelizmente, isso não é lucro. Isso é o resultado financeiro. Dá para a gente chamar de um lucro financeiro? Caberia. Mas o lucro, propriamente, ele é o resultado econômico da operação. Ele vai dizer se a empresa está rentável naquele período de atividade ou não. Então, a lucratividade ela tem que ser extraída por meio de relatórios contábeis. E para isso existem os contadores, né, os consultores financeiros que vão dar esse apoio. Mas assim, qual é a questão? Às vezes também o empresário ele confunde a empresa lucrativa com uma empresa que vende muito. Eu já vi muitas empresas que batem todas as metas de venda, mas não estão lucrativas ou não estão saudáveis financeiramente. Então, o lucro
ele é, assim, de certa forma simples de mensurar, mas compreender, perseguir, aumentar o lucro, ele exige esse esforço do empresário. Né? Ele exige essa fundamentação financeira para que ele compreenda. Quando o empresário fala para mim, Vinícius, meu negócio é lucrativo, mas não estou vendo dinheiro. Na grande maioria das vezes, quando a gente começa a aprofundar nessas análises financeiras do empresário, a gente consegue compreender que o lucrativo deles, na realidade, a minha empresa está vendendo muito bem. Mas eu não estou tendo dinheiro em caixa. E aí são N fatores que levam a isso. E na grande maioria das vezes, quando a empresa está vendendo muito, o empresário ele acredita que ele encontrou uma fórmula de fazer dinheiro dentro da empresa dele. Então, sem ele perceber, ele continua retroinvestindo de forma muito agressiva na operação, achando que isso vai potencializar a geração de caixa e de lucro dele de fato. E nem sempre é isso. É porque é o primeiro indicador que quem começa um negócio ou quem já tem um negócio acaba olhando para o faturamento, né? Ou seja, vou aumentar o faturamento... Que é importante. É importante também. É importante Só ter que- faturamento, mas a questão é o faturamento está ligado a uma lucratividade do negócio. Né? Justo. E nem sempre faturar mais significa ter mais lucro. Justo. E aí a gente pode tratar isso depois. Mas a visão, acho que da grande maioria dos empresários é vou faturar mais para ter mais lucro. Só que nem sempre é assim. E sobre essa pergunta que eu te falei, qual que seria, então, para quem está nos acompanhando? Está lá na sua empresa, tem algum tipo de controle, ele sabe o seu faturamento, ele sabe quais são as suas despesas, os seus custos, ok. Como que ele identifica o lucro? Ele geralmente é utilizado, acho que a DRE, você indicaria, para Com controle certeza. econômico. Ele usa isso através de um sistema, através de um Excel, ele tem que ter uma pessoa capacitada para fazer isso, ele mesmo consegue fazer. O que você indicaria para as micro e pequenas empresas? Eu vou voltar um pouquinho para daí te dar essa resposta, Andrei. O que eu quero voltar? Primeiro, o empresário ele tem que ter consciência que lucro é diferente de caixa. Certo. Isso precisa estar claro. Vinícius, isso é claro, nem sempre, tá? Nem sempre. Quando a gente vai analisar a lucratividade, nós precisamos olhar a empresa pelo viés de resultado econômico. Quando a gente vai olhar caixa, a gente olha pelo viés de fluxo de movimentações financeiras. Como é que eu apuro o lucro? Para mim apurar o lucro, eu preciso trabalhar pelo regime de competência, que é falado na contabilidade. Né? Em resumo, é o quê? Eu vou pegar um período isolado de tempo, então eu vou pegar, por exemplo, aqui, mês de março. Do dia 1 de março a 31 de março. Como é que eu vou apurar a lucratividade desse mês? Eu vou visualizar tudo que eu vendi nesse período, indiferente se foi à vista, se foi antecipado ou se foi a prazo. Indiferente. Esse é o volume de venda econômico, porque está dentro daquele regime de competência. Sim. Da mesma forma, eu vou verificar quanto que eu comprei de mercadoria sem olhar a condição de pagamento. Tá? Vou ver quais foram as minhas despesas do mês e aí a conta ela é muito simples. É o quê? É tudo que eu faturei por competência menos tudo que eu gastei. E aí eu vou ter a minha lucratividade de fato. Isso é o resultado econômico. Só que o que acontece? Aí que começa as interpretações, elas terem alguns conflitos ali. Que é o quê? Quando o empresário está tomando a sua decisão, talvez para ele apurar a lucratividade, ela é muito racional. Né? Pô, entendi. Eu não vou olhar prazo de compra nem prazo de venda e eu vou ver quanto é que eu estou vendendo, quanto é que eu estou comprando e vou apurar ali a minha lucratividade. Porém, na tomada de decisão, o empresário, ele sempre olha a caixa. Ele sempre olha a caixa. Então, por exemplo, assim, eu vendo lá 100 mil reais no mês. E aí, junto com o apoio da minha contabilidade, eu identifiquei lá que o meu custo da mercadoria, que é a compra que de produtos para minha revenda no mês, ela tem que ficar em 60%, ou seja, 60 mil reais, certo? Certo. Então, na teoria, eu tenho uma margem ali de 40% ou 40 mil reais. Beleza, essa é a minha margem. Depois eu coloco as É despesas a margem do de mês. contribuição que a gente fala. né? Margem de contribuição ou lucro bruto. Também Isso. gosto de usar o exemplo margem para gerar lucro. Boa. Para deixar assim bem esmiuçado. Legal, beleza. Aí eu tenho a minha estrutura. Com isso, eu consigo colocar um orçamento de compras. Beleza? Meu orçamento de compras tem que ser 60%. Só que o que acontece? Ao longo do mês, chegou o meu fornecedor lá e ele falou que ele está com uma super promoção. E se eu comprar a mais, que aí vai estourar meu orçamento, não tem problema, porque daí ele consegue me jogar para 30, 60, 90, 120. E aí o que eu ouço do empresário? Pô, Vinícius, eu comprei porque o preço estava bom,
eu consigo armazenar isso aí e eu vou pagar só daqui 4 meses. Ou vou pagar com 4 meses de carência. E aí o que ele não acaba percebendo? Que isso afeta diretamente o resultado dele. Por quê? Porque, claro, lá na DRE... Economicamente vai apresentar lucro. Economicamente vai apresentar lucro. Só que daí o que acontece? Na DRE gerencial, o que a gente faz? O custo, ele é apurado pelo CMV, só pelo que eu vendo. Porém, o meu caixa, ele é pressionado pelo volume de compra. Então, na teoria, o meu custo vai ser os 60%. Só que se eu comprei 90%, o meu caixa ele vai sentir essa pressão de 90%. Sim. E no meio disso, os fornecedores, às vezes, não estou falando que eles são nossos inimigos, tá? Mas no meio disso, às vezes, os fornecedores colocam ali produtos B e C e que fica encalhado. Então, tudo isso aí vai afetar depois lá a geração de caixa da empresa. Por isso que não é só olhar o lucro da empresa, mas também olhar o orçamento dela. Para isso não afetar diretamente o caixa. Porque já tiveram até empresas que a gente acompanha que a empresa, ok, ela gera lucro mensalmente, porém o empresário não vê dinheiro em caixa. Aí onde é que estava esse dinheiro? Estava lá no estoque, porque ele estava aumentando o estoque dele. E aí estava o estoque... Uma pergunta até que eu te faço, para ti, estoque é despesa ou é investimento? Aquela velha resposta, né? Depende. Não, despesa não é, né? Custo, né? Você dizer assim. Isso. Custo ou investimento. Sim, de fato, a classificação contábil ela vai estar nessas duas contas aí. O estoque ou ele é custo ou ele é investimento. Só que eu gosto de olhar, até inspirado um pouco nas filosofias dos japoneses lá no Lean. Cara, o japonês ele sempre trabalha enxuto, né? Nós conseguimos hoje comprar e vender todos os meses. Então, o que eu preciso compreender antes de eu saber se estoque é custo ou investimento? Superestocagem pressiona fluxo de caixa. É um fato. Sim. Antes de ser custo ou investimento. Se eu superestoco, pressiona fluxo de caixa. Conversava esses dias com um empresário. Tá, Vinícius, mas eu tenho... Ali vai reduzir 30% o custo do meu produto. Pô, eu vou estocar, só que eu tenho que comprar quantidade para revender, vai estocar, vai zerar essa minha venda só daqui 6 meses. Qual que é a pergunta que eu faço? Cara, você tem capital de giro? Capital de giro saudável, não é empréstimo ou utilização de limite. Você tem capital de giro? Você consegue comprar 3 vezes o que você vai vender sem afetar a tua folha de pagamento? Sem afetar os empréstimos que você tem que pagar, sem atrasar fornecedor, fechou, compra, aproveita. Até porque daí tu vai olhar isso, voltando à pergunta do Andrei, como investimento, né? Legal, em vez de tu deixar o dinheiro aplicado lá no banco, rendendo, sei lá, 1% ao mês, tá? A Selic tá alta, eu vou pegar nessa conta e vou ganhar 15% de desconto, ou 30%, que é o exemplo que tu acabou de utilizar, para eu comprar à vista e rentabilizar isso de uma maneira melhor. Ótimo, e faz sentido desde que tu esteja analisando aquele parâmetro, né, com números, né, com dados, né? Exatamente. Só que o que a gente acaba vendo? Às vezes, o empresário ele toma essas ações sem ter toda essa segurança financeira. Que daí é onde gera o problema, né? Aí é onde gera problema. Então, assim, o estoque, qual seria a lição disso, né? Ou o que o empresário tem que estar atento? O estoque, ele gera pressão de caixa. Nós temos um cliente... Tem aquela frase, né? Estoque parado é dinheiro parado. É dinheiro parado. Aí aquele que geralmente você está comprando um estoque para revender como um investimento, ele pode se tornar uma despesa. Justo. Porque o dinheiro foi alocado lá e com a taxa Selic hoje, precisou de fluxo de caixa, vai pegar dinheiro, custa muito caro, né? Justo. Nós temos um cliente em Porto Belo que ele... A temporada, como o pessoal aqui do litoral, é a chave dele, é a safra dele, né? Então, o que acontece? No mês de outubro, ele começa a super estocar. Sim. Super estocar. Para aproveitar o período da temporada. Então, ele começa a super estocar. Então, pegando aquele exemplo, é 60% o orçamento de compra dele, ele compra 90, 100, 120, 130. Ele super estoca as lojas dele. Só que nós temos ali uma meta orçamentária que até março ele tem que zerar essa super estocagem. Para voltar para o fluxo voltar dele. Pro nível de fluxo. Se ele não conseguir recuar ou recuperar o estoque dele até março, com toda certeza a gente já visualizou, em maio ele precisa recorrer a recurso de terceiro. Então, assim, se um empresário ele vai comprar além do que ele precisa, beleza. Primeiro, eu tenho capital de giro para isso? Tenho. Então eu vou olhar como investimento, é saudável, porque eu vou ganhar mais do que o dinheiro aplicado. Segundo,
Tudo isso que eu comprei, eu levo quanto tempo para vender? É o ciclo da empresa. É o ciclo da empresa. Fechou. Terceiro ponto. Andrei, você tem que ter ciência que você vai estocar outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro e março você vai ter que tirar o pé para reequalizar o teu estoque. Diz aí, o empresário tem essa consciência e esse controle de fazer isso? É uma provocação de fato. Por quê? Sim. Porque as oportunidades, é engraçado, porque aí até vai gerar polêmica aqui, né? Todo mundo fala que o cavalo encilhado passa só uma vez, né? Cara, depende. Eu acho que se você tá preparado, o cavalo encilhado ele passa mais vezes. Você não precisa pular no lombo de todo cavalo que passa, né, cara? Então é isso. Às vezes o cara compra aquela oportunidade lá em outubro, depois ele vê outra oportunidade em novembro, depois em fevereiro ele vê outra oportunidade e assim ele vai socando o produto para dentro do estoque, né? E aí dá uma pressão de caixa. E isso se intensifica ainda mais, né? Um ponto ali que é a forma de recebimento dessas vendas ainda, né? Tem mais esse ponto. Claro, a gente está pensando aqui num varejo que vai vender e vai receber à vista, vai receber no cartão mais 30 dias. Mas tem as pequenas empresas que vão vender parcelado esse estoque ainda. Então o cálculo tem que ser muito maior. Eu parcelo em 3 vezes. É muito além da data da 3 venda, né? vezes. Então tu estocou 3 meses antes de vender e vai receber tudo 3 meses depois. Mas já vai ter pago. Então, Mas tem bastante componentes aí na conta e varia de negócio para negócio. Exatamente. Até, Ramon, eu ia te fazer essa pergunta, porque tu talvez vivenciou muito isso, que eu notei que da pandemia para cá, vieram muita pressão, de certa forma, dos fornecedores, até gatilhos de escassez. Se tu não fizer essa compra aqui, esse lote, vai ter reajuste mês que vem. Isso foi muito comum na pandemia, por causa da deficiência ali de entrega, enfim, de falta de produtos. E isso ainda é comum até os dias de hoje. Então, como que tu faz hoje, Ramon, lá no Breeze, essa questão do teu estoque? Tu controla o ciclo, quando tem essas oportunidades, tu tem que comprar esse lote aqui para te ter um desconto de 10% que mês que vem já vai reajustar para 15%. Como é que tu gerencia isso? Olha, Andrei, a gente tem a empresa, vai fazer quase 11 anos já. Agora que a gente está começando a cuidar disso. Até uma visão para isso. Agora, a gente fez a consultoria, está fazendo ainda com o Vinícius, agora que ele nos abriu os olhos para começar a olhar para isso de uma forma assertiva. Né? Então, entendendo realmente isso, eu vou encher o meu estoque em outubro, novembro, dezembro, mas eu tenho que aliviar ele até março, até abril, porque senão eu vou passar por problemas em maio, junho. Então, é algo que realmente é difícil de ser feito, porque exige uma disciplina e as oportunidades é o tempo todo. Então, assim, não são só nem oportunidades financeiras, é o que a economia está proporcionando nesse momento. A inflação muito alta, a pandemia fez isso. Sim. Então, era muita inflação. Então, se tu não comprasse hoje, amanhã estava mais caro. E corria o risco de não ter no fornecedor. Exato. Só que aí, Ramon, quer ver? Desculpa te cortar, mas eu faço uma provocação. E eu levo essa provocação para os meus clientes. Como eu disse hoje, eu vim mais para provocar, eu acho. Cara, legal. Se eu comprar hoje, amanhã vai estar mais caro. Mas, na teoria, não são todos os teus concorrentes que vão aproveitar esse preço mais barato. Ou seja, o mercado ele vai reajustar os preços. Sim. Talvez, num primeiro momento, você vai sofrer aquele impacto ali do mercado, porque, eu tô comprando uma água lá R$2, ela foi para R$3,50, o cara dá uma segurada. Só que aí ele foi lá no concorrente, também tá R$3,50. Foi lá no Joãozinho, também tá R$3,50. Cara, o mercado, ele readequou. Aí a pergunta que eu faço, precisa eu super estocar? Claro, se eu super estocar, eu vou ter preços melhores. Excelente. Só que assim, o que eu vejo? Principalmente, tá? Isso não vale para todos, tá, Ramon? Não é para todos, não é genérico. Mas assim, volta aquele ponto que eu comentei lá no início. Cara, eu tenho capital de giro para investir? Tenho. Então eu vou aproveitar, porque aí eu vou ficar com um diferencial competitivo gigante. Cara, eu não tenho capital de giro. Então eu não preciso aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque ela vai se readequar. Claro, não é uma regra, né? Como muito bem o Ramon falou, são muitas variáveis. Só que assim, o que o empresário ele tem que buscar? Assim, de forma grotesca, como principal prioridade. Ele tem que preservar caixa. Porque o caixa, né, até eu vi ali nos roteiros, né, caixa é rei. De fato, caixa é rei.
né? Que é o que eu citei no início, que é o coração da empresa. É o coração da empresa. Se o coração parar, a empresa pode quebrar por caixa. Ela pode ter lucro, mas se ela não tiver caixa, ela quebra. Exatamente. E assim, ó, até estudando agora, me afiando o machado para vir aqui conversar com vocês, né? Recuperei ali alguns estudos e assim, ó, o que acontece? Se você olhar, nós temos vários direcionamentos para a área de negócios, né? Você pode atuar aí na área de negócios marketing, você deve atuar com marketing, com vendas, com gestão de pessoas, com processos. Você precisa atuar em todas essas áreas. Só que todas as decisões, olha a empresa 360 graus, Sim. todas as decisões, elas vão convergir para a caixa. 100% delas. Todas. E quando uma empresa tem caixa, o que acontece? Ela tem competitividade. Sim. Então, se eu tomo decisões sem olhar caixa, eu estou negligenciando o quê? O meu principal fator de competitividade. Porque para um negócio, no final das contas, isso é o que vai importar. Claro, não estamos falando de empresas que estão em momento de alavancagem. Que daí elas estão sendo alavancadas por banco, mas daí é dinheiro também, né? Então, assim, o caixa é o coração. Ele tem A área que ser... financeira é quem vai ditar as decisões. Até no episódio que a gente teve aqui com a Andréa Abreu, que é especialista em pessoas, ela comentou isso, né? Que todas as decisões para motivar, para reter colaborador, tudo depende da área e da estratégia financeira que a empresa vai adotar. Qual que é o dispêndio da empresa para aquela necessidade, para aquele caso real, né? Justo. Então, a área financeira é quem vai tomar as decisões. Mas a gente tratou aqui sobre lucro, caixa, estoque. E quando a empresa precisa fazer investimentos? Porque aí a gente está falando em a empresa tem lucro, ok. A empresa tem fluxo de caixa, capital de giro, então tudo certo. Só que ela precisa fazer um tipo de investimento, adquirir um maquinário, ela precisa investir no seu loja. prédio, enfim, botar uma segunda loja, como foi filial, o teu caso, né, Ramon? Várias lojas. Então, o que seria recomendado nesse caso? Utilizar capital próprio para... Aí pode apertar o fluxo de caixa ou capital de terceiros? Tem um cliente... E aí a gente tem o comitê de gestão lá e a gente sempre está em conversa, né? E com frequência essa pergunta vem para a mesa lá, nas nossas reuniões. E aí o gestor financeiro da empresa, ele fala o seguinte, ele olha para o dono e fala, cara, o recurso mais barato é o nosso. O recurso mais barato é o nosso. Então assim, capital próprio de terceiro, o recurso mais barato é o meu. Tendo em vista que eu vou investir para ter retorno. Claro, tudo deve ser analisado. A gestão financeira, todas as decisões estratégicas de negócios, elas não são regras matemáticas, né? Elas têm sim que seguir uma lógica, mas tudo depende, tudo tem variáveis para serem analisadas. Só que o que acontece? Se a empresa tem capital próprio e consegue investir, vai ser a melhor opção. Vai ser o mais barato possível. O mais barato. Por quê? Porque ela não vai precisar ali... pagar juros a respeito daquela operação. Certo. Agora, se ela precisa investir, ela tem capital em casa. Só que, se ela se descapitalizar para fazer esse investimento, vai comprometer folha de pagamento, fornecedores, vai comprometer o giro da operação dela. Seu fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, vale ela buscar uma linha de crédito, né? Só que antes de analisar se eu pego capital próprio ou de terceiro, eu pergunto, eu sentei lá com o meu contador e analisei se o meu negócio atual está viável. Sim. Às vezes eu faço essa provocação também com meus clientes, né? O cliente quer expandir a operação dele. Mas aí eu sempre... Não é uma questão de trava, mas eu sempre gosto de fazer o empresário refletir. Cara, olha para a tua operação. Olha para a tua unidade hoje. Você já explorou todos os canais que tinha para ser explorado? Você já atendeu toda a demanda que tinha? Todo o nicho que você tinha na tua área? Você já está vendendo por todos os canais de venda possível? Você já otimizou o teu processo? Você já aumentou a produtividade do teu time? Você já estruturou a tua empresa para ela rodar sem você estar ali? Porque às vezes o empresário ele quer abrir novas unidades, mas ele não está gerencialmente estruturado. E aí, você vai construir
o melhor telhado sem ter uma base? Não consegue. Sim. Não consegue. Não faz né? sentido. Só que às vezes os empresários conseguem fazer essa proeza. Né? Então, a questão é, antes de olhar se é capital próprio ou capital de terceiro, como é que está a minha estrutura hoje? Ela está lucrativa? Ela está autogerenciável? Fechou. Abrindo essa segunda unidade, ou esse novo investimento, ou essa nova frente aí, ela vai ser viável? Cara, daí se ela for viável, aí vai atrás de recursos e dá andamento. Mas eu preciso olhar para minha operação. Eu não posso negligenciar isso. Tá, só um ponto. A gente conversou, só quero voltar, mas deixar de uma maneira mais didática para quem está em casa, quem tem uma pequena empresa, conseguir apurar ali o seu lucro. Uhum. Eu vou falar, tu me corrige se eu estiver errado, o que eu entendi. Então eu vou pegar tudo que eu faturei, todo o meu faturamento, vou deduzir desse valor todo o custo da mercadoria que foi vendida. Uhum. Então o custo, não que eu comprei no mês, o custo da mercadoria que foi vendida, aquela mercadoria. Posso fazer... Recomendo, Ramon, pro pequeno empresário, tá? Fugir a regra contábil e colocar tudo que eu comprei. Para fins econômicos? Para fins econômicos. Para quê? Para que o empresário tenha uma consciência da geração de resultado econômico da operação dele. Tá? Mas pode continuar, mas é essa linha. Eu penso no custo da mercadoria vendida porque eu acho que fica mais... Não, porque às vezes ele pode se iludir. Um mês eu comprei pouca coisa, eu tava com um estoque gigante, teve um lucro absurdo. Sim. Não, é o cálculo correto. Tá. É o cálculo correto. Então vamos lá. Eu vou pegar tudo que eu faturei, vou deduzir todo o custo da mercadoria que eu vendi naquele mês para atingir aquele faturamento e vou tirar todas as despesas por competência. Exatamente. Então, eu vou pegar o que eu gastei de água, luz, funcionário, telefone, todas as despesas que eu tive na empresa eu vou lançar ali. Né? Eu vou botar ali o imposto e vou apurar o meu lucro final. Isso aí. Certo? Então, ali eu vou ver se a minha empresa está dando lucro ou não está dando lucro. Justo. Onde está o dinheiro, daí eu tenho que partir para o meu ciclo financeiro. Justo. Então, no ciclo financeiro, eu vou saber eu tenho que descobrir qual que é o meu prazo médio de pagamento para os meus fornecedores. Então, meu fornecedor dá quantos dias de prazo? Às vezes, a pessoa compra num atacado e faz bombom em casa, sei lá. Então, ela tem um prazo ali com cartão de crédito. Usa aquele prazo ali para ela como base. Ela tem que saber quanto tempo o produto fica em estoque, né? E quanto tempo ela leva para receber depois que ela vende, para ela conseguir entender o fluxo, o ciclo financeiro. Quanto mais ela conseguir espremer isso, então se ela conseguir ter mais prazo, ter um estoque mais enxuto e vender, ela consegue trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Justo. Né? Então é um ponto que as pessoas têm que cuidar disso, porque tu consegue trabalhar com o dinheiro do fornecedor, crescer com esse dinheiro, sem precisar pegar recurso em banco. E isso partindo de uma eficiência nessa gestão. E de uma forma extremamente simples para fazer esse cálculo aí, Ramon, o que eu diria? Ignora um pouquinho as regras contábeis e para análise contábil pede ajuda do contador. Tá? Isso não substitui a análise contábil. Mas para o gestor ter isso na mão, principalmente a pequena empresa, o que ele faz? Coloca lá no caderno, por competência, que a gente já introduziu o que é. Tudo que ele vendeu, menos tudo que ele comprou e gastou. Faz uma conta brutona. É o básico, né? Basicão. É o básico bem feito, melhor do que não fazer nada. Exatamente. Eu vendi X e comprei X. Até porque tem sistemas, Vinícius, que eles nem... Porque para o empresário extrair o custo da mercadoria vendida, o CMV... É complexo tem para alguns sistema sistemas. Que não gera, e aí depende muito do tipo... Como você falou, talvez a empresa não tem como gerar isso. Então, controla lá o que pagou no mês, enfim. Exatamente. Então, pelo menos para ter um direcionamento, né? Isso aí, tudo que vendi menos tudo que eu comprei. E que todas as despesas. Eu vou chegar ali no meu lucro e vai ficar muito próximo do contábil. Vai ficar muito próximo, não vai ficar igual. E para caixa, Ramon, pegaria lá tudo que eu tenho a pagar menos tudo que eu tenho a receber. Ou melhor, ao contrário, né? Tudo que eu tenho a receber, mais o meu saldo em conta, menos tudo que eu tenho a pagar. Aí eu vou ter literalmente lucro e caixa. Eu vou ter literalmente. De forma bem simples. E com base nisso, o gestor ele já vai saber tomar decisões mais assertivas. Com base nesse ciclo financeiro, só mais um ponto que eu queria que o pessoal em casa desse uma analisada para entender, porque a depender do ciclo financeiro que tu tá, quanto mais tu vende, mais dinheiro tu precisa. Total. E daí é onde dá o problema. Se a minha margem é apertada, então, se o meu ciclo financeiro está desajustado,
quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu preciso. Pô, tô vendendo mais, tô faturando mais, tenho lucro, mas não tenho dinheiro. Então, muito disso é por conta do ciclo financeiro que está desajustado e tem que ir lá fazer o ajuste nele. Com certeza. O outro ponto, a questão do orçamento de compras. Então, se tu definiu que o teu CMV, o custo da mercadoria vendida, bate em 60%, então tu vai comprar 60% do que tu faturou. Cuidar disso para que tu consiga, se tu, por exemplo, conseguir comprar semanalmente, melhor. Excelente. Se tu conseguir comprar diariamente, melhor, porque daí tu vai ter mais, o teu ciclo financeiro vai trabalhar melhor. Então, é isso, esses pontos que lá no início eu não sabia. E quando a partir do que tu descobre, que tu entende isso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E assim, ó, Ramon, e o empresário, cara, ele tem muito conhecimento do seu giro de estoque. Então ele sabe o que vende e o que não vende. Então, se o empresário está passando por um momento mais justo de fluxo de caixa, o que eu diria? Segue esse conselho do Ramon, né, de comprar, se conseguir semanal melhor, e comprar o que vende. Literalmente comprar o que vende, sabe? Se você está num cenário de fluxo de caixa justo, evita atacar todas as tendências, tá? A menos que o teu negócio precise disso, tá? Obviamente. Sim. Não, o negócio, pô, é um negócio lá de imóveis, de algo sob medida, daí você vai precisar dessas tendências. Mas para quem está em negócios de varejo, né, aquele giro contínuo de vendas, evita trazer produtos que tem potencial de ficar empacado ali. Né, se o cara está nesse cenário aí de caixa mais justo. Mais uma dica, a gente compra muita coisa, por exemplo, eu vou comprar para 7 dias, que a ideia é vou comprar para 7 dias para melhorar o meu ciclo financeiro. Só que acontece que essa mercadoria começa a dar ruptura com o fornecedor, ou dar ruptura na minha loja. Então a gente precisa aumentar essa janela para comprar a cada semana a gente compra para 14 dias. Só que antes de fazer isso, o que a gente faz? A gente senta com o fornecedor, explica para ele, ó, o seguinte, a tua mercadoria está dando ruptura, eu estou deixando de vender, tu também, né? Então, tu consegues melhorar em 7 dias o meu prazo de pagamento? Então, eu não estou machucando o meu ciclo financeiro, é só mais um ponto para o pessoal se ligar e cuidar, porque dá. Pô, eu preciso comprar mais porque está faltando. Então, senta e conversa com o teu fornecedor, ele é teu parceiro comercial. Boa. Né? Ele quer vender também. Então, é um ponto a ser tratado. São parcerias que fazem a diferença lá depois no fluxo de caixa, no capital de giro da empresa, né? Total. E uma pergunta que acredito que sejam de várias pessoas. Chegou o fornecedor para você e falou, olha, esse lote de mercadoria aqui, eu te dou 6% de desconto se tu me pagar à vista, ou eu te faço em 3 vezes sem desconto. O que tu, como consultor, já recomendaria pro empresário fazer? Qual que é a análise? Se ele compra à vista para ganhar... Porque muita gente, pô, tô ganhando 6%, tô ganhando 5%, tô ganhando 10%. Ou eu compro a prazo. Que aí volta no ciclo financeiro. Viu? A pergunta volta para olhar para o negócio. Meu negócio tem caixa para comprar à vista? Fechou, compra. Compra e ganha 6%. Fechou. Tá. Meu negócio não tem caixa? Cara, eu vou precisar do prazo. Sim. Né? Por isso que o empresário, só que aí volta aquela situação. Mas aí também é difícil entender porque ele tem dinheiro no caixa. Isso. Mas ele tem o orçamento se aquele dinheiro vai ser utilizado? Muito bem, André. É o que eu ia falar. O ter caixa não é necessariamente o dinheiro, Só ter saldo dinheiro lá. na aplicação. É ter aquela análise de caixa, se meu negócio está gerando caixa, e análise de lucro. Né? E aí, se faz sentido, com certeza ele compraria à vista. Eu daria uma apimentada ainda nessa análise, no seguinte aspecto, né? Não ser tão seco nessa análise em talvez colocar o seguinte ponto. Qual é o giro dessa mercadoria no meu estoque? Porque em alguns momentos, se tu compra uma mercadoria que vai girar ali em um mês, tu comprou à vista e ganhou 5% de desconto, vendeu e recebeu em um mês, foi 5% para 2 meses, né? Entre a compra, a venda e o recebimento. Então, 5% em 2 meses dá 2,5% ao mês, está sobrando caixa, vale a pena. Melhor deixar aplicado. Melhor que deixar aplicado. Eu sempre levo para o lance da aplicação. Não, mas aí a mercadoria fica 12 meses no meu estoque e eu ganhei 5%. Pô, se aquele dinheiro ficasse aplicado durante 12 meses, ia me gerar 12% de rentabilidade. Será que é vantajoso eu ganhar 5% de desconto para comprar aquela mercadoria à vista, sendo que se eu deixasse aplicado o dinheiro renderia 12%?
Aí essa é uma nova pimentada, mas para que eu tenha essa informação, eu preciso ter dados, né? Eu preciso ter informações para entender se o meu fluxo financeiro, qual é o meu fluxo financeiro, qual que é o meu caixa, qual que é toda essa conjuntura assim para poder tomar essa decisão. E assim, ó, e o ideal, eu até brinco com alguns clientes, que o ideal é que, se possível, a pessoa mais agressiva na empresa, ela não esteja no financeiro. Agressiva? A mais agressiva, o cara que tem mais ideias, a pessoa mais inovadora. Então, se você tem sócios aí na tua empresa, né, vê qual é o mais conservador e joga ele pro financeiro. É questão de perfil, né? Daí tem que voltar lá no episódio da André, né? O episódio da André, ela falou de perfil comportamental, é muito importante isso. Cara, o cara mais conservador joga ele pro financeiro e o cara mais agressivo joga ele pras estratégias, pra operação, pro comercial. Por quê? Eu até brinco com alguns clientes. Eu entro aqui na tua empresa, então, eu até comentei isso com o Ramon. Cara, eu vou entrar na tua empresa para brigar pelo teu caixa. E é assim, ó, é um time de futebol. É literalmente um time de futebol. Você tem as zagas, tem o meio, tem ataque. Eu vou jogar na zaga. Quando eu tô na zaga, eu não tô preocupado se tá acontecendo gol ou não. Quero fechar, né? Eu quero fechar a zaga. Não vai entrar aqui, não vamos levar gol. Não vai passar nada. Eu vou me preocupar, não vai passar nada. Só que o que acontece? Por que é interessante ter essas duas visões? Um time só com zagueiro vai ganhar? Não. Só com atacante vai ganhar? Não. Você precisa ter esses dois perfis dentro da empresa. Então, assim, o que eu comento, e até comentava com o Ramon, eu vou brigar, eu vou me posicionar aqui na retranca. Né? Vou ficar do meio para trás aqui, não vamos deixar entrar na pequena área aqui, vamos fechar o gol. Só que não para de atacar. Sim, aí deixa lá pro teu marketing, para tuas vendas. Não para de atacar. Isso, então o que eu comento? Até comentava com outro empresário, com esse de Porto Belo, inclusive. Eu falava o seguinte, ele tem lá o setor financeiro dele, o setor compras e o setor comercial. Falei, quando estiver rodando a operação, cada um trabalha isolado pro seu resultado. Se eu sou o financeiro e eu tenho orçamento, eu vou brigar com ele e não vou deixar o compras comprar, velho. Eu vou segurar tudo que dá. Só que o compras, ele tá preocupado em repor a mercadoria para não faltar produto. Ele vai ter que Então ele vai brigar lá. E o vendas vai brigar pelo desconto. Então cada um joga para fazer o seu melhor. E no meio termo vai acontecendo. Claro, quando senta para fazer as reuniões de alinhamento, faz os alinhamentos, direciona tudo mais. Mas assim, é interessante que o empresário ele saiba disso. Então você precisa ter alguém na tua empresa olhando para preservar a caixa. E você precisa ter alguém na tua empresa olhando para que o teu negócio expanda, que ele potencialize, tá? Se o empresário tiver esses dois perfis ali dentro da empresa, vai ser excelente. Vai ser excelente. Claro, vai dar choque também. vai dar briga, né? Faz parte. O comercial e financeiro, eles sempre dão um choquezinho, né? Mas isso aí faz. Ô Vinícius, uma questão que tu falou no início do episódio hoje e que ela é muito comum, que é que o empresário ele só presta mais atenção na área financeira, só dá talvez a devida importância quando apertam as coisas. Quando começa a faltar dinheiro, quando começa a ter que pegar recursos de terceiro empréstimo, financiamento e aí ele quer enxergar os números. E ele quer enxergar onde é que está indo o dinheiro, o que está fazendo errado, enfim. Então, a área financeira ela também tem que trabalhar com a previsibilidade, né? Com planejamento, ou seja, fazer o básico. O que eu tenho para pagar na semana que vem? O que eu tenho para pagar no mês seguinte? Porque a maioria das contas são fixas. Energia, água, internet, contabilidade, imposto vai ter todo mês, enfim. Então já deixar isso provisionado numa previsão de fluxo de caixa é importante também. Com certeza. Para tomar a decisão, eu falo com antecedência. Porque tudo que não for tomado com antecedência vai custar mais caro. Né? Imagina... e aí você pode até dar uma opinião, que é em relação, o empresário já está prevendo que semana que vem ele vai precisar de dinheiro. O que ele pode fazer? Buscar capital de terceiros, buscar antecipar boletos, antecipar cartão. O que vai ser mais barato? Ele vai tomar a decisão com antecedência. Ele não vai chegar de um dia para o outro e ter que pegar a decisão mais cara que vai custar mais dinheiro para ele. Exatamente. Isso tudo afeta o negócio, né? Exatamente. Então, nesse contexto, quando o empresário identifica que vai faltar dinheiro na empresa, ele tem recebíveis, ele tem contas a receber, qual que é a sugestão que tu dá? Busca capital, analisa, compara. Como consultor financeiro, o que tu diria para o empresário? Primeiro, eu quero complementar ali e colocar uma informação quando você comentou dessa questão da previsibilidade, do planejamento. Né? Tem um estudo de uma grande consultoria em gestão
que ela fala que uma empresa, ela começa a quebrar 10 anos antes. Nossa. Uma empresa, ela começa a quebrar 10 anos antes. Então, assim, se hoje eu tô com previsibilidade de dar um choque no meu financeiro, ou se hoje eu estou sem fluxo de caixa, Sim. alguma coisa eu fiz errado lá atrás. Alguma Certo. decisão eu tomei errado lá atrás. Ou eu fui muito agressivo, ou eu superestoquei, ou eu tirei dinheiro da empresa e coloquei aqui Descapitalizou no a empresa, PF. né? Alguma coisa aconteceu lá. Então, assim, quando a empresa ela chega nessa decisão, pô, daqui uma semana eu não tenho dinheiro para rodar a minha operação. Eu vou atrás de fluxo de caixa, ou eu vendo apartamento, ou vou atrás de um financiamento, o que eu faço? Sim. Né? Quando ela chega nessa situação, sim, o empresário ele precisa dar um jeito de respirar. A empresa dele continua precisando respirar, né? Então ele vai ter que de alguma forma injetar dinheiro ali, porque senão pode acontecer de dar um choque. Mas o que eu faria? O empresário nessa situação, ele atua de uma forma excelente, e eu às vezes até me admiro com alguns clientes que chegam em situações dessa, infelizmente, que eles conseguem dar a volta. Eles conseguem buscar esse recurso. E eles fazem muitas manobras ali, conseguem deixar o negócio vivo. Vai gerar um fluxo negativo daqui uma semana, eles correm para lá, correm para cá, traz o dinheiro para dentro de casa. Só que daí Ou até fazer uma promoção de determinados itens Exatamente. ali para entrar recurso. Exatamente. Então, assim, a questão, Andrei, não seria nem tanto como é que o empresário busca esse recurso. Porque essa parte eu não me preocupo, porque o empresário, ele, na grande maioria das vezes, ele busca. Ele vai recorrer a bancos, né? Os caminhos, ele vai recorrer a banco, ele vai recorrer a estoque, ou ele vai recorrer a algum bem dele. Né? Só que a questão que eu faço, eu trago de novo para aquela provocação. Cara, por que o meu negócio está assim? Porque assim, ó, aí cabe uma introdução, Andrei. Conversava conversava essa semana lá no escritório com a Camila, que toda empresa ela foi feita e ela tem capacidade de gerar lucro. Não tem potencial, ela tem capacidade. Toda empresa ela gera lucro. Porque se toda empresa eu consigo comprar por um custo menor, colocar uma margem e vender mais caro, então toda empresa ela gera lucro. Toda empresa vai sobrar esse lucro. Por que algumas empresas não estão conseguindo reter esse lucro? Uma empresa bem gerida, né? Porque também não é só pegar, botar uma margem e achar Não, que justo. Uma empresa que tenha gestão, saiba... Exatamente, mas aí por que ela não consegue reter esse lucro ou ver caixa? Justamente porque ela falha nessa questão da análise e da previsibilidade. Né? Então, acho que é interessante o empresário olhar isso. Voltando ali para te responder, né? Como é que o empresário faz quando ele está precisando desse caixa? Primeira situação, então, olhar se ele está super estocado. Estou super estocado? Consigo utilizar do meu ativo circulante ali, que é o meu estoque, para gerar recurso? Fechou, eu vou atrás disso. Só que como no exemplo que você me deu uma semana para outra, né? Você também jogou bem no curto prazo para judiar, né? Tem que vender à vista. Tem que torrar o caixa à vista, assim, né? Cara, eu vou torrar a caixa, mas eu vou torrar estoque, mas não vou conseguir tanto, né? Sim. Então, infelizmente, o empresário, ou felizmente, ele vai precisar recorrer a uma linha de crédito, a uma linha de capital de giro, ele vai precisar buscar isso. A gente sabe que, nesse exemplo, uma semana, a gente sabe que ele vai pagar caro. Porque, uma semana eu preciso levantar capital. Às vezes é 20, às vezes é 30, às vezes é 500 mil. Ele vai pagar um juro mais caro. A questão não está no problema em trazer esse recurso de fora para dentro da empresa. Não é um problema isso. Porque todas as empresas elas vão passar por períodos de baixa, isso pode acontecer. Sim. A questão é o quê? Quando o empresário faz esse movimento, aí ele tem que chamar o contador, tem que sentar junto, aí ele tem que ir atrás de um consultor financeiro, aí ele tem que ir atrás de um outro empresário que entende da área para analisar o negócio dele para que aquilo não ocorra de novo. Sim. Senão vira uma bola de neve. Exatamente. E depois que vira essa bola de neve, assim, ó, se você tá no fluxo, tá na situação que você tá tendo que pegar dinheiro para pagar dinheiro, já tá instaurado o caos na tua empresa. Tá? Não é para assustar, mas já assustando também. Cara, você tem que... Assim, ó, o que eu falo... Eu falava isso... a gente teve um cliente numa situação semelhante. Eu falava assim, cara, para um pouco. Para, literalmente. Literalmente para. Para. Analisa a tua operação. Analisa tudo. Porque não é dinheiro que vai resolver o problema. Às vezes você olha para a empresa, o cara lá tem 10, 15 caminhões, o cara tem 3, 5 unidades,
o cara tem 50, 60 funcionários. Ou às vezes o pequeno ali, o cara tem 5, 6 pessoas no time. O cara já tem a unidade própria, não é alugada. O cara já tem uma carteira de clientes. Então assim, pô, o teu negócio ele aconteceu até aqui. O teu negócio ele tá viável porque você já construiu algo. Então assim, não é trazendo dinheiro para dentro de casa que vai resolver o teu problema. É potencializando a tua operação. Porque se foi o teu negócio que fez você crescer, não foi o banco que fez você crescer, foi o teu negócio. Então não é o banco que vai resolver o teu problema. O banco ele vai entrar com uma medida homeopática ali, né? Sim. Ele vai te dar um respiro, ele vai ajudar a aliviar a pressão para você pensar. Só que não deposita a tua confiança no banco. Não vai quebrar, né? Você precisa ter a parceria de bancos, né? Mas não deposita a tua confiança no banco. E muita gente Volta também pra vê empresa. banco com os olhos ruins, né? E banco ele não tá te obrigando a nada. Não. Ele tem que, eu acredito que tem que ser identificado como um parceiro. O- Se você vai utilizar Justo. o banco por sua responsabilidade, por uma necessidade, ele não é um inimigo. Sim. Você vai poder pegar capital de terceiros, linha de crédito, de investimentos, renegociações. Mas é que um parceiro. assim como nós temos meta nos nossos produtos e serviços de vender, vender, o Vender banco algo. também tem. Exatamente. Só que o estoque do banco é dinheiro. Sim. Né? Então o banco também vai chegar com aquelas oportunidades, né? Linha de crédito. E vai ter um tudo momento mais. que vai ser muito bom. Sim. Só que se tu começar a pegar sempre, de novo, sem cuidar da tua operação, sem arrumar, é problema. Justo. Uma dica pro pessoal que pode aproveitar é tu ter já cadastrado com o banco uma conta garantida, onde a taxa de juros ela é bem mais baixa quando tu precisa usar. Então, vamos supor, tu deixa aprovado lá 50, 100 mil de limite. Ótimo. Então, passasse por algum problema, por exemplo, esse negócio, uma semana, não dá tempo de eu vender o meu estoque, mas tu consegue pegar aquele dinheiro por 5, 6, 7 dias, aquele prazo que tu precisa, e depois já tu consegue repor e tu vai pagar um juros menor. Porque se tu não tiver um plano B, um plano de contingência, tu vai pegar, vou deixar boletim aberto, vou pagar juros, multa. Antecipar. O Às vezes a valor taxa é vai maior. ser absurdo. É. Então, assim, se tu bota uma conta garantida, pô, usasse por 3 dias, tu só paga 3 dias. E assim, Ramon, não é novidade, infelizmente, todos nós aqui estamos nessa área de negócio e a gente já viu, já presenciou isso. Não é novidade dívidas de 100 mil se tornarem 2 milhões, cara. Isso acontece. Então, por isso que às vezes eu falo para os empresários, cara, às vezes para. Se às vezes o negócio, e isso é um pouco até polêmico, tá? Mas se às vezes o teu negócio não tá com capacidade financeira, teu negócio não tá conseguindo girar, às vezes deixa o negócio dar uma atrasada. Não é dar um calote, entendeu? Pô, é chegar ao Andrei, cara, enrolou toda a operação lá, eu preciso que você me ajude, segura o prazo aí pra mim, porque eu tenho que resolver lá. Porque senão às vezes eu atraso aqui o Andrei. Daí pra mim não ficar de mal com o Andrei, eu vou lá e pego o dinheiro do Ramon. Aí o Ramon me empresta, eu vou lá e pago o Andrei. Só que daí o que acontece? Aí chegou pra me pagar o Ramon, eu não tenho mais dinheiro. Aí eu vou lá e pego com o Andrei de novo. Ou pego com o Aurino. Aí o negócio vai enrolando. Ele vai enrolando. Então assim, se começou a chegar nesse ponto aí, para. E eu diria o seguinte, nós temos aqui 2 contadores, né? Eu diria o seguinte, recorre à tua contabilidade. Primeiro de tudo, recorre à tua contabilidade. Porque, cara, vocês sabem, né? Sim. Quanto empresário, infelizmente, não utiliza do recurso que tem lá dentro do escritório? Sim. Muito, muito. Ele acha que a contabilidade tá lá para emitir guia, né? Emitir guia de imposto, Sim. e fazer a folha de pagamento. Fechou. Cara, não é isso, né? Mas assim, ó, o básico ali, tu começar a entender os números, tu começar a medir, fazer a DRE que a gente falou ali, então, o que eu faturei, o custo da mercadoria vendida Total. e as minhas despesas, tipo, já vai te dar uma visão, pô, meu dinheiro tá indo aqui. Eu tô gastando demais nessa conta aqui, eu tô fazendo muito isso, eu tenho que reduzir isso aqui. Porque tudo que a gente não mede, a gente acaba não controlando e não cuidando. A partir do que tu começa a medir, que foi onde até no outro papo eu conversei, como é que chegasse que descobrisse a taxa de vale alimentação que tu estavas pagando? Tipo, porque eu comecei a acompanhar, eu medi e comecei a ver, pô, não tá fazendo sentido, não vale a pena. Mas se eu não medisse, o dinheiro tá vazando por ali. E eu não ia saber. Então, uma dica para quem tá ouvindo esse episódio, é isso, começa a controlar. Cara, a DRE é muito simples de fazer. Como eu tinha a minha antiga empresa, eu tinha quebrado, quando eu comecei, o Vinícius viu as DREs lá, cara, eu comecei tudo no Excel.
Né? Então, a DRE está toda no Excel, eu tenho os dados de quanto que deu de lucro na empresa desde o primeiro mês de abertura. Cara, isso é fundamental para te conseguir direcionar a empresa, porque senão tu fica cego. Tu acha que está dando lucro, tu acha que isso aqui faz sentido e não faz. Então, precisa fazer esse cuidado. Essa planilha, até depois a gente podia pensar em dar uma melhoradinha nela, para ficar mais fácil o pessoal entender e, de repente, dar um jeito de disponibilizar. Claro, tem em casa, fazer um download. Mas, cara, é muito básico. Tu preenche os dados ali e tu consegue girar a tua DRE e, pô, vai te ajudar muito na tomada de decisão. Com certeza. Né? Tô precisando pegar empréstimo. A empresa tá dando lucro? Ah, não tá dando lucro, então tem que arrumar uma empresa. Né? É o início. É o pontapé inicial, tu tem que arrumar a empresa. É isso aí. E daí, assim, não tá dando lucro, o que eu faço? Isso. Primeira coisa que eu faria, cara, recorre à contabilidade. Que já tá dentro de casa. Toda empresa tem que ter uma contabilidade. Sim. Então recorre primeiro à contabilidade. Olha só, eu até nem tô me colocando em primeira opção aqui, né? Claro, depois até às vezes a própria contabilidade vai falar, ó, vai lá, busca um consultor, alguma coisa assim, né? Mas utiliza aquela questão que eu falei lá no começo, né? Utiliza os recursos que estão à tua disposição. Sim. Né? Explora esses recursos aí. Esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Esse é o primeiro episódio da série relacionados a papo financeiro com o nosso consultor Vinícius. E a gente pede encarecidamente que você siga o nosso Instagram, que se inscreva no canal do YouTube, que entre em contato com a gente, deixe seus comentários para que a gente consiga estar entregando novos conteúdos, para que a gente consiga estar atualizando nossas informações, que a gente consiga estar entregando aquilo que vocês querem escutar. Então, se vocês quiserem entrar em contato conosco, o meu Instagram é @aurino.martins. Andrei, se puder passar aí o seu contato para o pessoal que quer falar com você. O meu Instagram é Andrei com Y, P, mudo, Santos. O meu é @Ramon Junks é JUNCKES. Perfeito. E Vinícius? O meu é @odiasvinicius. Perfeito. E a empresa, Vinícius? A empresa é @agorecompany. Perfeito. Então, esse foi o primeiro episódio. Espera um pouquinho, semana que vem a gente vai lançar o segundo episódio, continuando esse bate-papo que a gente teve hoje, tá? Vamos lá, pessoal. Grande abraço.